amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui. Sou a Priscila, psicóloga, que algumas vezes apareço para apresentar para vocês alguns temas importantes para a gente conversar e pensar. Antes de eu começar a conversar com vocês, especificamente sobre o tema de hoje, que é volta das aulas presencial, né? Volta às aulas presenciais. Eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube da Casa de Acolhida, que possam se inscrever para poder curtir, para poder compartilhar os nossos vídeos, que são feitos com muito carinho e é muito importante para a gente, não só para quem faz os vídeos, mas para a própria casa, que vocês façam que vocês curtam, né? E também nas redes sociais como Facebook e Instagram. Então, voltando um pouquinho no tempo, né, nós todos sabemos que nós estamos entrando no terceiro ano que nós estamos passando por essa pandemia que assolou o mundo e que trouxe tantas transformações para a gente, principalmente em muitas áreas, mas principalmente na área da educação, né? Então, o que aconteceu? No início, lá em março de 2019, nós fomos assolados, né, pela notícia, acometidos pela notícia de um novo vírus que chegava no mundo, né, a Covid-19, e que trazia muitas transformações para a vida de todos nós, seres humanos desse planeta Terra, né? Nenhum lugar do mundo ficou ileso de viver as transformações que a pandemia trouxe, né? E é muito claro pra gente, né, que tudo que começou a acontecer, quer dizer, nós passamos a não nos encontrarmos mais com as pessoas, a gente passou a diminuir o nosso contato com as nossas famílias, as pessoas passaram a deixar seus empregos, né, elas foram tolhidas de poderem ir aos empregos ou até de ficar trabalhando de casa, né, no home office. E também nós deixamos de mandar nossas crianças para as escolas, né? Então, o que começou a acontecer? A gente começou a viver, né, um momento muito diferente em relação à nossa vida, a nossa vida como era. Abruptamente, nós fomos impedidos de circular pelos lugares que a gente conhecia, né? Então, assim, o que começou a acontecer? As crianças passaram a ter que se adaptar a um novo jeito de estar na escola, que não era mais na escola física, mas a escola que entrava dentro de casa através das telas, né? Então, isso trazia, sim, um impacto muito grande, porque muitas vezes é muito complexo a gente aprender, a gente ensinar também pela tela do computador, pela tela do celular. Nós que somos adultos já temos essa dificuldade de passar um tempo ouvindo alguém falar pela tela do celular, a gente imagina as crianças, né? As crianças também foram tiradas do convívio com os colegas, com os professores, né? Muitas vezes, muitas crianças não tinham acesso à internet, quando tinham, podiam acontecer de ter dificuldades em relação a uma internet de qualidade, né? Então, tudo isso, né, todas essas questões, né, nesse sentido, muitas coisas foram acontecendo e impactando, né, a vida das nossas crianças. Então, elas foram vivendo não só sentimentos de que, nossa, que coisa estranha está acontecendo no mundo, mas elas foram vivendo sentimentos, eu diria sentimentos de adultos, né? Sentimentos de estresse, sentimento de solidão, né? Sentimento de insegurança, de desânimo para estudar, porque as escolas começaram a se capacitar e a se formatar para que essas crianças tivessem ânimo para estudar, mas nem sempre isso acontecia, né? Então, assim, não existiu nenhuma família, né, nesse mundão, né, que passou ileso por essas questões vividas pela pandemia, que a pandemia trouxe. Todas as famílias foram impactadas, né, e mobilizadas a repensarem o seu modo de viver, né? A gente nunca tinha vivido isso, nada parecido, né? Foi uma coisa atípica, o mundo foi pego de surpresa e passou a ter que viver de outras formas, né? A se relacionar de outras formas, né? E trazendo esse hoje o tema para vocês, nesse sentido, né, é muito interessante pensar, né, que inevitavelmente as crianças foram impedidas de frequentar o lugar que é o lugar mais importante para elas depois do contexto familiar, que é a escola. É na escola que as crianças aprendem, né, a se socializar, que elas aprendem a se reconhecer, né, depois da família. Então, assim, a escola não é só o ambiente onde elas vão aprender português, matemática e ciências, né? É o ambiente onde elas vão aprender a serem eles mesmos,
a se relacionarem com outras pessoas, a se educarem, né? Então, quando elas são tiradas desse ambiente, né, muitas consequências acabam acontecendo, né, impactando a vida emocional, a saúde mental das nossas crianças, né? Então, assim, lendo algumas coisas para contar aqui para vocês hoje, né, o que eu vi? Que segundo alguns especialistas da área da educação, né, hoje, em 2022, né, no terceiro ano que a gente está vivendo essa pandemia, existem alguns alunos, né, não estou dizendo todos, mas existem alguns alunos vivendo o quê? Quadros de ansiedade e depressão, né, alteração no sono e no apetite, ou comendo demais ou comendo de menos. Então, assim, crianças com quadro de obesidade grave, né, maior irritabilidade e agitação, e eu fiquei pensando que isso se deve, né, ao próprio fato das crianças hoje brincarem menos ou terem brincado muito menos na rua com os colegas do que de costume, então elas passaram a ficar muito mais dentro de casa, mais paradas e mais nas telas, né? Elas também, hoje a gente vê alunos fazendo, né, vamos chamar assim, desenvolvendo dores psicossomáticas, né? Eu trouxe para vocês esse tema em algum outro momento, né? Que a gente tem algumas doenças que têm origens emocionais, né? Que não necessariamente do quadro físico. Então, crianças que passaram a ter mais dores de cabeça, dores de estômagos, de origem emocional. E também alguma regressão no comportamento, né? Quer dizer, a criança passou a desenvolver mais ataques de birra, entre aspas, a fazer xixi na cama, né? E principalmente o que a gente vê hoje, né, nas escolas, em geral, com os nossos filhos, com as crianças que a gente conhece, são problemas ligados à socialização, né? O contato deles com outras crianças, né? É claro que a gente esperava que houvesse um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças na vida escolar, mas eu acho que não se imaginava que seria tão grande assim, né? E o que a gente pensa, né? A gente pensa o seguinte, na escola, como eu falei, que as crianças elas aprendem a desenvolver a sua noção de autonomia, de independência. Por quê? Porque é na escola que elas são convidadas a pensar um monte de coisas, né? Assim, que lanche elas vão comer, onde elas vão comer, com quem elas conversam, com quem elas não conversam, alguns conflitos que as próprias crianças desenvolvem. Então, é ali que elas vão criando, né, e vão desenvolvendo a própria autonomia e a independência. Como elas ficaram muito dentro de casa, junto com as famílias, elas perderam um pouco essa condição, porque em geral nós, pais, mães, ou o cuidador, ou quem cuida, uma avó, uma tia, em geral a gente invade um pouco esse espaço da criança e acaba fazendo por elas, né? Então essa decisão que elas teriam na construção dessa autonomia, dessa independência na escola, elas acabam perdendo um pouco e porque tem alguém que faz por elas, né? Então também houve essa perda, né, das crianças em relação ao desenvolvimento delas na infância e também na vida escolar, né? Isso traz também um impacto na saúde emocional das crianças. Eu estou citando para vocês alguns fatores que podem desencadear impactos na vida emocional dessas crianças, né? Então, assim, existe também uma perda, né, nas conquistas antigas dessas crianças, né? Elas podem até, por exemplo, perder o controle do esfíncter, né, que é onde a gente consegue segurar e prender e soltar, né, o cocô ou o xixi das crianças. Então, se elas tinham já essa autonomia, muitas vezes elas perderam isso, né, nesse momento de muita tensão, de muito estresse, né, elas passam a fazer xixi na cama. Então, tem muitas crianças que hoje, passado esse pior tempo da pandemia, ainda estão vivendo esse quadro, né? Elas passam a relatar dores que não são ligadas a quadros clínicos efetivamente, mas que têm origens emocionais, né? Ligadas às emoções, como por exemplo o estresse, com a tensão, tudo isso acaba trazendo impacto na vida emocional dessas crianças, né? E elas desenvolvem doenças psicossomáticas, né? Mas calma, gente, não há motivo para a gente se desesperar. A ideia é a gente trazer essa questão para chegar até os dias de agora, em 2022, onde as crianças já estão podendo estar, graças a Deus, nas escolas, presencialmente. É para a gente pensar um pouco que coisas aconteceram que impactaram a vida emocional e a vida escolar das crianças. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse vídeo e convido vocês a assistirem um próximo vídeo para darmos continuidade no assunto.
Obrigada, até mais.